Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, a oração para um dia de paz e tranquilidade. Jesus, ele encontrou um momento em que nada era paz naquele momento. Não para o coração dele, porque ele estava no cenáculo. Já era o último momento, a última ceia, e ele teve as conversas mais importantes com os seus discípulos. Ele sabia tudo o que iria acontecer, e acabando aquele momento, ele iria para o Getsêmani, aonde seria traído e depois levado para o julgamento e até a morte de cruz. Então, o coração de Jesus estava agitado, mas confiante, porque ele mesmo diz, vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me abandonar. Mas, conhecendo os seus discípulos, ele sabia que eles ficariam muito abalados, que a estrutura emocional e espiritual deles ainda não estava muito bem fortalecida. E o Senhor precisava falar de um assunto muito importante, paz e tranquilidade. Por isso, em João 14, ele fala sobre o assunto paz no versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Você viu os assuntos que ele tocou? Angústia, medo, o tipo de paz que o mundo dá. O mundo, ele te dá uma paz superficial, uma calmaria. Põe uma música e se sente mais calmo. Isso é muito superficial, tá só trabalhando nas suas emoções. Tudo que o mundo pode te oferecer para a paz, num momento crucial, num momento de desespero e angústia, não funciona. Mas a paz de Deus, esta sim, esta é real. Ele é a paz. Ele te dá paz porque ninguém dá aquilo que não tem. E Jesus, ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele mostrou como ele teve paz quando tudo ia bem. E ele teve paz no momento de ser traído. Ele recebeu o beijo de Judas e ficou inabalável. Ele ficou em paz quando os discípulos fugiram e deixaram ele sozinho. Ficou em paz quando os soldados vieram pegá-lo e ele, pelo contrário, os soldados é que tiveram o impacto da presença da glória. Eles caíram diante de Jesus ali no Getsêmani. Ele teve paz em todos os julgamentos. Ele teve paz na cruz a ponto de perdoar. Só uma pessoa com muita paz pode perdoar o outro no momento da sua dor, porque esse seria o momento da sua angústia, dele ficar magoado, mas ele liberou todo mundo e ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então o príncipe da paz está te dando a receita. Olha, só eu que posso dar essa paz. Sabe essa paz que eu tive no Getsêmani, no cenáculo, na cruz? É essa paz que eu estou dando para vocês, porque eu tenho, porque eu sou o príncipe da paz. Mas, falando ainda de paz, eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 46. Quando é que eu preciso desse tipo de paz? No Salmo 46 fala, e depois é claro, eu vou mostrar algo bem prático para você. O Salmo 46, no versículo 1, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. No versículo 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o tipo de paz. Paz no meio quando tudo está abalado, tudo é abalável. Mas a presença de Deus não, essa não falha. E ele está falando ainda que tudo desmorone. Ele é o teu refúgio, ele é socorro bem presente. Sabe o que é bem presente? Certeza que ele está lá. Ele é o socorro que está sempre presente no momento das tuas tribulações, ou seja, do problema que você está enfrentando. E tenha certeza, o Senhor, como ele diz aqui, aquiete-se. Para quem que você tem que falar isso? Para o seu próprio coração. Aquiete-se, saiba que o meu Deus, ele está comigo, ele está presente. Mas a lição que Jesus deixou foi muito marcante para os discípulos em Mateus capítulo 8. Hoje eu estou abrindo em 3 passagens, né?
mas é que é um assunto muito importante. Nesse mundo agitado, nesse mundo de pressão, neste mundo tão abalado, nós precisamos desta paz que excede todo entendimento. Jesus foi para o meio do mar da Galileia com os seus discípulos. Os seus discípulos, a maior parte deles pescadores, eles achavam que aquele era um ambiente, estavam muito seguros de si mesmo. O que é que pode dar errado no mar da Galileia? Eu sou pescador desde que eu me entendo por gente. Eu conheço esse mar, esse que na verdade é um lago, eu conheço com a palma da minha mão. Nada pode dar errado. Quem não tem experiência com o mar é Jesus, porque Jesus, ele sempre trabalhou como carpinteiro. Então Jesus não tem, Mateus não tem experiência com o mar, mas a maior parte dos discípulos tinham. Quando eles chegaram no meio do mar, é o que lemos aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Essa foi a lição que Jesus deixou para eles. Eles estavam muito, como eu disse, senhor da situação. Aqui nada pode dar errado, mas tudo deu errado. Nada é seguro neste mundo. O que garante que amanhã você vai estar vivo, amanhã você vai ter saúde, ou amanhã você vai ter a provisão? Nada é segurança. O mundo não é segurança, as pessoas não são segurança. Tempestade a gente vai enfrentar enquanto a gente viver. Porque enquanto vivemos, nós estamos em guerra. No mundo onde tem um príncipe que é o senhor de todas as tempestades, que é Satanás. Ele ama assustar, abalar, porque ele conhece que nós somos como ovelha. A ovelha é um animal bem assustado, por isso que Deus nos compara com ovelha. E ele sabe que quando nós ficamos assustados, nós gritamos, desesperamos, esquecemos da fé e perdemos a paz. Sabe, você não pode vender a sua paz, porque a tua paz vale ouro. Não troque a agitação por paz nunca. A preocupação pela paz nunca. A paz vale ouro. Bom, os discípulos perderam a paz, porque a água entrou no barco. Imagina a situação. Eles ali tentando tirar a água e o volume de água era maior do que o que eles podiam retirar. Quando eles perceberam que eles iriam perecer, eles olham para Jesus. Jesus está dormindo. Por que Jesus está dormindo? Jesus não sentiu o balanço, Jesus não ouviu o barulho do vento, Jesus não ficou molhado, porque a água entrou no barco, quer dizer que Jesus continuava dormindo, mesmo molhado. Como assim Jesus está dormindo? E eles olharam e Jesus estava dormindo. Jesus parecia que não estava tentando fazer nada. E eles foram lá e falaram: Senhor, você não se importa que a gente está perecendo? Senhor, olha, nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos. Jesus estava mostrando a lição que Jesus queria dar para eles no tempo de tempestade, não gaste a sua força com a coisa errada. Vocês conseguem sozinhos tirar a água do barco? Não, vem mais água do que o movimento de retirar. Então, vocês conseguem fazer o vento parar sozinhos com a força da sua mão? Não. Vocês conseguem fazer parar essa tempestade sozinhos? Não. Então tem coisa que cabe só a Deus. Neste momento, a despeito de tudo que está acontecendo, você tem que entregar para Ele. E você tem, sem se desesperar, entregar para o Senhor e ter a paz que Ele tem, que Ele te dá, e você cultivar essa paz. Será que os discípulos aprenderam essa lição de dormir, descansar, aquietar em tempo de agitação? Quem aprendeu essa lição, por incrível que pareça, foi Pedro. Porque Pedro, em Atos capítulo 12, ele foi aprisionado com uma sentença de morte muito rápida. Ao amanhecer, ele seria decapitado. Então, era uma grande tempestade. O vento soprou forte sobre a vida de Pedro. As águas estavam muito agitadas na vida de Pedro. Ele estava preso, acorrentado, ele tinha soldados fortes, várias escoltas que estavam destacadas para cuidar que ele não fugisse e que ninguém o ajudasse a escapar. Que tempestade que Pedro estava vivendo. E o que Pedro fez?
lembrou de Jesus. E Pedro dormiu. E Pedro dormiu na confiança. Olha, Senhor, eu tenho certeza que a oração de Pedro, ela foi a seguinte: Senhor, eu lembro da tempestade. Senhor, a água está me molhando, o vento está me assustando e nada está parando. Eu estou na prisão, está tudo piorando. As horas estão avançando, o relógio não parou. Daqui a pouco é amanhecer e eu vou ser decapitado. Eu não tenho o que fazer, meus amigos não têm o que fazer, minha família não tem o que fazer, mas o Senhor sim. O Senhor pode se levantar e repreender o vento, acalmar as ondas. O Senhor pode trazer grande bonança para a minha vida. Deve ter sido essa a oração dele. E com a mesma paz que o Senhor estava no meio da tempestade, eu vou dormir esperando o teu livramento. E Pedro teve paz. E o que aconteceu? No meio da noite, um terremoto, um anjo entra, a porta da prisão abre, o anjo leva Pedro para fora, ainda tem o cuidado de mandar ele colocar a capa porque estava frio. E Pedro de uma forma miraculosa, a tempestade acaba na vida de Pedro. Ele pode entrar hoje na tua tempestade. Tão somente confie nele, aprenda a lição de dormir no meio da tempestade. Isso não é passividade, é confiança. É a confiança de que escapou das suas mãos. Você não pode fazer nada, mas ele pode fazer tudo. Então vamos orar? Escreva aqui nos comentários seu pedido de oração e nós vamos orar neste momento. Senhor, quando a tempestade é incontrolável, precisamos da tua presença no meio deste turbilhão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar que a mesma paz que estava no teu coração no meio da tempestade, que estava no coração de Pedro enquanto aprisionado, esteja agora no coração de cada pessoa que está enfrentando uma tempestade acima das forças. Senhor, nós recebemos a tua paz hoje. Silencia o vento da ansiedade, o ruído do medo, a voz da preocupação. Que o nosso coração fique tranquilo, que a mente fique em paz e que o dia seja conduzido pela tua presença. Guarda a nossa casa, os nossos passos, os nossos pensamentos e aquieta essa tempestade. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. O Senhor, o mesmo Deus que aquietou a tempestade no meio do mar da Galileia, está nesse momento se levantando na sua vida. Até amanhã no nosso devocional, às 5 horas da manhã.